Olá, turma! Dando sequência às nossas videoaulas, chegamos na unidade 4, que é o último tópico que vamos abordar no módulo 2, que trata da pessoa com TEA no contexto familiar, social e na escola. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a compreensão do que representa esse contexto familiar, né? Entender que a família é a primeira instituição a qual essa criança vai fazer parte. É o primeiro ambiente relacional de uma criança, né? É neste ambiente que se define a formação da personalidade, né? E que colabora para as manifestações das atitudes que poderão acompanhar esse indivíduo até a fase adulta. Então, quais são os modelos que essa criança tem neste ambiente, né? Como é que as pessoas com quais ela se relaciona, se comporta, como é que se dá esse processo, essa relação, né? Cada membro do conjunto familiar possui um papel aí de suma importância, sendo tanto influenciado como sendo um influenciador, né? Como influenciando o sistema familiar. Então, quando nesse sistema familiar, né, quando nessa instituição família, né, chega um filho com transtorno do espectro autista, o que significa ter um filho com transtorno do espectro autista? Então, eu trago aqui alguns pontos para a gente refletir, né, sobre o primeiro ponto, expectativas versus realidade. Né? Toda família que espera uma criança, né, quando a mãe engravida, ou mesmo que seja um caso de adoção e que ela vislumbra um filho, uma criança, né, no seu lar, ela cria expectativas sobre isso. Né? O meu filho vai ser isso, meu filho vai fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito, eu quero desse jeito, eu vou comprar isso, eu idealizo, né? Então eu construo uma realidade que nem sempre é a realidade que vai se apresentar para mim quando essa criança nasce, né? Então, eu posso estar diante de uma realidade que realmente vai de encontro com tudo aquilo que eu esperei que fosse acontecer, né? Então, isso é um primeiro ponto que a gente precisa refletir. É esse impacto, né, que vem quando a mãe, esse pai, essa família recebe o diagnóstico do seu filho, ou quando surgem as primeiras, né, os primeiros sinais, quando são identificadas as primeiras características que podem levar a esse diagnóstico. A gente pontua aqui também, muito importante, os vínculos afetivos, né? Como é que são constituídos esses vínculos? Quando se descobre um filho autista, né? Preocupações com o futuro, com maior e menor intensidade, isso vai muito depender do grau de comprometimento, né? Dificuldade de tomar decisões quanto às estratégias de intervenção, às vezes por falta de conhecimento dessa família. Então, às vezes, não tem nenhum caso próximo, é algo completamente novo para esse pai, para essa mãe, né? Como vai se lidar, como é que eles vão lidar com essa dificuldade. Então, eles têm ali com essa realidade, né, melhor dizendo, então eles podem apresentar algumas dificuldades de tomada de decisão, até mesmo de reconhecer o que pode ser melhor para o desenvolvimento do seu filho. Então, nesse momento, vão surgir muitas dúvidas, que são sanadas quando você encontra um profissional que possa te acolher, que possa te atender de uma forma a esclarecer o que pode estar acontecendo com seu filho, né? Quando você busca mesmo informações, quando você busca essa capacitação, a gente vê muitos pais participando de congressos, de eventos, né, de diversos tipos de formação para tentar desenvolver estratégias satisfatórias para o desenvolvimento dos seus filhos. Então, a gente consegue se encontrar casos de pais, de cuidadores, de famílias muito dedicadas, né, que realmente abraçam aquela causa e se envolvem. Mas a gente também vai encontrar casos que nem sempre são assim, né, por diversas razões. Há uma necessidade, muitas vezes, de uma reorganização familiar, apoio, necessidade de apoio, dependendo do nível, né, das condições, do grau de comprometimento dessa criança. Pode ser necessário que essa mãe, às vezes, não consiga acompanhar as suas atividades laborais como antes, então há ali
uma reorganização familiar, né? Precisa se reestruturar a rotina da sua família para se adequar àquela nova condição que está ali, né? Diante dos seus olhos, na sua vida, na sua vivência diária. No caso das famílias com crianças com TEA, nota-se que os cuidados dispensados exigem da família extensos e permanentes períodos de dedicação. A literatura aponta isso. E isso é o que eu estou falando, né? Que requer ali uma dedicação, né? Que muitas vezes vão comprometer aquelas atividades que se fazia com essa família, por essa família antes dessas características comportamentais aparecerem, antes de se identificar isso, esse filho chegar, né? Então, são alguns aspectos que precisam, nos levam a reflexões. Segundo Smith, 2003, em geral, a mãe de crianças com autismo que assumem os cuidados com os filhos como atividade que exige a maior demanda de cuidado e tempo, fato que as retira de qualquer outra atividade. Então, às vezes, essa mãe não tem uma rede de apoio, né, que possa, e às vezes o nível, como eu falei, né, o grau de comprometimento dessa criança impede que essa mãe, ou traz um pouco de dificuldade que essa mãe se retire, né, para desenvolver qualquer outra atividade. Isso tem um impacto ali também emocional, né, na vida desses pais. Existe uma literatura que ela compara esse recebimento de qualquer diagnóstico, seja relacionado a uma deficiência, a um transtorno, ao período do ciclo do luto, né? Então, passa por aquele período de aceitar, até chegar a um processo de aceitação, né? Então, é aquele momento de negar, aquele momento que você se revolta, não é comigo, não é possível, né? O momento em que você fica mais depressivo, que você acha que você não vai dar conta, que você às vezes precisa trabalhar com uma culpa, né? Por que o meu filho? O que foi que eu fiz de errado? Então, existe aí todo um processo que vai variar de cada família, de cada mãe, de cada pai, um processo de aceitação desse filho. Então, aqui também eu trago alguns fatores, além da aceitação, que eu já cito aqui também, importantes nesse processo. Fatores de vulnerabilidade. Né? Nem todas as famílias têm condições socioeconômicas que sejam favoráveis a tudo que se faz necessário para otimizar, né, o atendimento dessa criança para o seu desenvolvimento. Então, muitas das vezes, você não tem ali um tratamento adequado pelo SUS, né? Você não tem um plano de saúde, não tem recurso financeiro para pagar, às vezes, uma terapia, para pagar um acompanhamento de forma adequada, né? A estrutura familiar, às vezes, são pais que não estão de acordo com a maneira de conduzir o tratamento do seu filho, né? Às vezes são pais de muitos outros filhos, como conduzir, né? Então, cada família traz ali uma peculiaridade. Como é que se dá essa rede de acolhimento também, né? Esses pais, é muito importante o acolhimento desses pais no momento do diagnóstico. Alguns pais até aceitam com mais facilidade, mas em geral há um choque muito grande, né? Aquele momento do impacto do diagnóstico. Existem as demandas familiares, as peculiaridades, as situações específicas, né? Como eu falei, o nível de informação, às vezes até mesmo pais que têm nível superior completo vão precisar estudar, vão precisar ir atrás de informação. Existem aqueles que não têm acesso a determinadas informações, não têm condições de investir em cursos, enfim, ter acesso a conhecimento. A gente precisa também identificar, né, o perfil socioeconômico de cada família, porque isso também vai impactar, né? Isso também pode ser caracterizado como um fator de vulnerabilidade.
E por que a gente fala de todas essas questões da família, né? Porque existe aí uma relação muito importante. Falei já nas outras aulas, né? A gente falou da equipe multidisciplinar, mas a gente falou sempre do papel importante da família e da escola. Essa relação família-escola, ela vai variar significativamente em função da idade e da etapa educacional em que se encontra o filho. Então, eu coloquei aqui essa engrenagem, mostrando que quando se trabalha, né, de forma sincronizada, em parceria, a criança ela tende a se desenvolver melhor. É muito importante esse diálogo, né, entre educadores e famílias. Né? Isso vai beneficiar essa criança, isso vai beneficiar esse filho, né, esse aluno. Nas etapas iniciais, educação infantil e fundamental, a maioria desses alunos demandam um suporte individualizado, né? Isso aumenta as chances de ter ampliado o seu potencial e minimizado suas limitações, como a gente falou já em outro momento. Quanto antes eu conseguir, né, intervir, né, eu trabalhar estimulando o desenvolvimento das habilidades que eles apresentam dificuldade ou ainda não desenvolveu, melhora a chance, né, de minimizar as limitações, né, dessas habilidades nessa criança. Então, por isso a parceria com a escola também é muito importante. Então, além da terapia, né, de todas as terapias que envolvem o processo, né, de acompanhamento de uma criança, de um jovem com autismo, né, esse desenvolvimento, essa demanda que os alunos levam para a escola, ela é muito importante. E o professor está preparado para isso, para receber esse aluno, né? Para desenvolver um trabalho que atenda essa individualidade, essa particularidade. E aí eu trago aqui uma das primeiras barreiras aqui, né? O aluno com TEA na escola regular. Coloquei essa imagem, que é uma mãe com um filho, ele aqui é um cadeirante, mas ele pode ser qualquer criança que tenha, né, um transtorno, que tenha uma deficiência. E aí está lá, matrículas abertas, mas quando ela chega lá e essa criança é apresentada, né? O que ele faz? Ó, não tem mais vaga. Quantas crianças, né, autistas recebem essa negativa? Então, aí perpassa por uma questão de direitos, né, que já foi abordado no módulo 1 para vocês. Então, a avaliação inicial como ponto de partida, muito importante, né? Conhecer o sujeito que se pretende educar. Quem é o meu aluno? Quais são as características desse aluno? Mesmo que eu estude, que compreenda todas as características que uma pessoa autista pode ter, aquele aluno é aquele aluno. Ele possui comportamentos que são deles, né, que tem as suas particularidades, então eu preciso compreender isso enquanto educador. Qual o seu comportamento? Existem ou não habilidades pré-acadêmicas? O que a criança traz no seu repertório? Ela com certeza chegou com alguma coisa ali. Percebe-se o comportamento que precisa ou não ser regulado para favorecer a aprendizagem. Diante dessa análise prévia e que eu também posso fazer ao longo, né, do desenvolvimento do meu trabalho com esse aluno, isso permite que eu desenvolva um planejamento. É muito importante eu fazer um trabalho com uma intenção. Então, eu vou trabalhar com brincadeira, mas não pode ser brincar por brincar. Tem que ser um brincar com um propósito pedagógico. E isso requer planejamento, né? Isso requer esse olhar desse professor que pode trabalhar com esse aluno. Não é que ele, quando fala que vai fazer um PDI, né, que vai planejar ali algo para aquele aluno, que vai fazer algo completamente diferente para a turma. A menos que ele esteja na sala de atendimento educacional especializado, não, se ele estiver na sala regular, você vai direcionar aquele trabalho, mas esse trabalho ele pode contemplar todos. Né? Você só está considerando a realidade daquele aluno, mas isso não impede que você desenvolva um trabalho considerando
a inclusão desse aluno, né, e também favorecendo os demais alunos da sua classe. Nota-se que o processo de ensino-aprendizagem busca uma mediação pedagógica mais significativa para o aluno. Nesse momento, o educador assume, então, um papel de mediador. Na verdade, esse é o nosso papel, né? Das relações da criança com o contexto escolar, oportunizando a elas meios que ofereçam segurança para ela de se comunicar e interagir. Esse é o ideal para o acesso à escolaridade, né? Como é importante essa relação de confiança, como é que é importante para o professor ele conquistar a confiança do seu aluno. Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do trabalho dele. Souza, em 2015, pontua. Né? Ele fala que requer particularidades de muitas escolas, né? Que muitas escolas ainda não se mostram preparadas para oferecer. E aquilo que eu perguntei, será que o professor está preparado para receber esse aluno autista em sua sala de aula? Né? Quando a gente fala de inclusão, a gente muitas das vezes se concentra o olhar muito para o papel do professor, né? Que é muito importante, obviamente, né? Afinal, é ele que vai estar ali no dia a dia, né? Naquela sala de aula, desenvolvendo o seu trabalho com aquele aluno, mas não é só ele. É preciso pensar em todos os atores que compõem esse espaço escolar. Então, eu estou falando do porteiro, eu estou falando da merendeira, eu estou falando da direção, eu estou falando de todo mundo que compõe esse corpo, né, de profissionais da educação. Então, é preciso esse preparo para receber esse aluno. O contexto escolar é rico em interações que ocorrem no social, que ocorrem do social para o indivíduo, né? E vice-versa, possibilitando novos aprendizados e alterações de comportamento, que só são possíveis de ocorrer na relação de criança para criança. Então, olha isso, como é importante a inclusão escolar, né? A inclusão escolar ela oferece para a criança com TEA variadas possibilidades de aprendizagem, não só para a criança com TEA, gente, para toda e qualquer criança. Então, eu coloquei aqui esse teoria e prática para a gente refletir. Né? A gente precisa buscar capacitação excelente. A gente precisa buscar leituras excelentes. Eu preciso aprimorar o meu conhecimento excelente, mas eu preciso colocar isso em prática também. Né? Eu preciso fazer essa conexão entre teoria e prática, né? Para que eu realmente oportunize a essa criança, a esse aluno, né? Esse aprendizado, considerando as suas particularidades, possibilitando a ele esses aprendizados, essas alterações de comportamento, que são possíveis quando eles interagem, quando de fato eles estão incluídos na sala de aula. Claro, sabemos, não estamos ainda num cenário que a gente considere ideal, né, de inclusão. Senão a gente nem precisava mais falar de inclusão. Mas o que é possível fazer? Né? Então, eu acho que não só buscar o conhecimento, mas colocá-lo em prática. A efetividade do tratamento terapêutico da pessoa com TEA está vinculada à perspectiva de atenção integral à pessoa com deficiência, na qual enquadra-se legalmente a pessoa com TEA, em decorrência da Lei Berenice Piana, né, que também foi abordado lá no módulo 1, tá? Pela professora Suziane. Essa perspectiva, ela visa assegurar não somente o diagnóstico e a intervenção precoce, mas também o atendimento psicológico, né, familiar e atendentes de pessoas com deficiência. Então, eu preciso, né, preparar, treinamento, né, de práticas parentais, para que essa família esteja apta a desenvolver um trabalho que não fique concentrado só no setting terapêutico, como a gente falou. Que esse professor consiga também desenvolver um trabalho somando, né, firmando uma parceria que com certeza é promissora para o desenvolvimento desse aluno. Além disso, informações adequadas e acessíveis à pessoa com TEA, seus familiares e cuidadores garante que o tratamento dispensado tenha
A eficácia buscada na medida em que pode ser compartilhado por uma rede de cuidadores, evitando inclusive o surgimento de comorbidades ou ainda agravos adicionais, não somente na pessoa com TEA, mas também em seus familiares. Então, muito importante, né, esse acesso a informações adequadas, essa acessibilidade, né, a esses conhecimentos, ao tratamento necessário, né, para que essa criança, esse indivíduo se desenvolva da melhor forma possível, né, e seja atendido como lhe é de direito. O que é necessário, né? Para alcançar esse objetivo, é fundamental a promoção de estratégias de capacitação permanente das crianças que atuam em todos os níveis de atenção à pessoa com TEA, bem como a orientação e treino de seus familiares e cuidadores, de modo a garantir a intensificação, né, aqui é em casa do tratamento, de acordo com as orientações do profissional e do plano individualizado de cada criança e adolescente. Então, a gente precisa pensar aqui, né? Quando eu falo o que é necessário, é exatamente o que eu posso promover, quais as estratégias que podem ser utilizadas para capacitar a equipe que vai atuar em atenção a essas pessoas, quais as orientações, que tipo de treinamento essa família, esses cuidadores podem receber, para garantir a intensificação desse tratamento em casa, quais as orientações que esses profissionais podem repassar e no caso, se for aba, né, os analistas do comportamento, como esse plano pode ser construído. Então, a gente trouxe aqui neste módulo uma série de reflexões e de possibilidades, de práticas, né, baseadas em evidências que já demonstram sucesso, né, na promoção, na atenção de pessoas com TEA. E aí, para a gente finalizar o módulo, a gente deixa para vocês um vídeo, né? Na verdade, um documentário chamado Infomundo, documentário autista. Vai ficar na plataforma para vocês. Assistam. Ele traz aí um olhar da família, você vai ver um perfil familiar, né? De tudo que envolve relatos de pais que têm uma criança autista com um nível de comprometimento importante de algumas habilidades, né? Vale a pena assistir o documentário e refletir um pouco sobre tudo que nós abordamos, desde a importância, né, ou da compreensão das características do autismo até esse trabalho integrado entre equipe multiprofissional, as famílias, a escola, ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em outro momento. Assistam o vídeo e reflitam. Reflitam sobre tudo isso que a gente abordou até aqui. Tchau, tchau.